O que acontece quando a bolha esquerdista encontra a realidade? Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ontem, dia 6 de outubro, uma equipe da Vice TV, um canal esquerdista gringo lá das Trumpilândia, com o apresentador brasileiro Pedro Andrade, resolveram ir na região amazônica, no estado de Tacacalândia, que alguns socialistas ainda chamam de Pará, fazer uma reportagem sobre a exploração de garimpo em terras indígenas. Os repórteres e cinegrafistas foram acompanhados por segurança estatal da máfia estatal parasitária de Tacacalândia e também por segurança privada. E como é padrão nesse tipo de coisa, os repórteres explicaram o que estavam fazendo ali, o que pretendiam entrevistar e coisa e tal. Quando os indígenas perceberam o ponto de vista deles, que era o de esquerda, que era proibir garimpo em terras indígenas, avançaram para cima dos repórteres, pintaram o rosto deles, obrigaram eles a deixar o equipamento no chão, que foi prontamente destruído. Os repórteres em si, com a ajuda dos policiais e seguranças, conseguiram sair do local sem ferimentos. Os equipamentos deles, porém, coisas que devem valer tranquilamente milhares de dólares, foram todos perdidos ali na hora. Essa discussão sobre garimpo em terras indígenas é algo que já existe há algum tempo e ganhou mais polaridade e tração agora. Mesmo entre os indígenas não há consenso. Alguns querem explorar o garimpo, outros preferem que ele não seja explorado. Lógico, isso é uma discussão válida. Explorar os garimpos em terras indígenas significa riqueza para o próprio povo indígena, porque ele próprio pode explorar ou ele pode fazer acordo com empresas para explorar os minérios naquela região. Só tem lado positivo do ponto de vista financeiro para os indígenas. Não dá para esconder, porém, que a atividade de garimpo costuma ser feita por pessoas violentas que não têm preocupação com preservação ambiental. É um fato que qualquer exploração de minério gera resíduos e causa algum grau de dano e degradação ambiental, o que em última análise pode afetar os índios também. Com essa justificativa, isso é proibido segundo os papeizinhos rabiscados por parasitas políticos de Brasília. Os próprios índios não podem fazer garimpo, nem se quiserem, e não podem permitir que outras pessoas façam garimpo em terras indígenas. Lógico, o grande problema aqui é que ter um papelzinho rabiscado dizendo alguma coisa não muda a realidade. Nós libertários reconhecemos o juspositivismo, essa parada de leis escritas coercitivas impostas sobre a sociedade, como o que realmente é, um veneno que só piora tudo e não tem capacidade de melhorar absolutamente nada. Continua, lógico, havendo garimpo nas terras indígenas mesmo sendo proibido. Pior, como é proibido, é impossível garantir um mínimo de segurança, um mínimo de respeito ao ambiente, um mínimo de civilidade nessa operação. Como um rabisco imprestável e porco, parasitas políticos conseguem o pior dos mundos. Não apenas o garimpo continua acontecendo da mesma forma, como acontece da pior forma possível, com os piores efeitos possíveis e sem a garantia de que o dono da terra, o índio, seja o usufrutuário final desse benefício, que seria direito dele. Bulbasauro, no início do governo, propôs a legalização de garimpos em terras indígenas, o que sofreu imediatamente forte pressão contrária das esquerdas e seus muitos movimentos como ONGs ambientais aqui. Lógico, com o Congresso jogando contra, com o STF esquerdista jogando contra, teve muito pouco que Bulbasauro pudesse adiantar nesse fronte. Mas não se engane, muitos índios são favoráveis a isso também, são favoráveis ao garimpo, porque convivem com as consequências da proibição sem sentido, querem liberdade para eles próprios poderem garimpar. A questão é que a esquerda tem uma voz desproporcional no mundo devido à montanha de dinheiro estrangeiro que está jogada nessas ONGs ambientais e nas empresas da mídia tradicional socialista. Veja, eu não acho que toda ONG seja ruim, nem toda mídia tradicional seja ruim. Aliás, como libertário, qualquer organização não governamental é preferível a uma organização governamental pertencente à máfia. Mas não há como negar que, especificamente nesse caso das ONGs ambientalistas da Amazônia, a enorme maioria são caixas de propaganda política para a esquerda, no mínimo, exatamente como a mídia tradicional socialista. Isso, aquelas ONGs que não fazem coisas ainda piores, como atear fogo propositalmente na floresta para alegar tragédia. Olha só, a Amazônia está queimando, mandem dinheiro. Pois bem, o protesto dos indígenas mundurucus é justamente para forçar Bulbasauro a cumprir a promessa e legalizar o garimpo das terras indígenas. Mas existem ONGs, inclusive com alguns índios mundurucus, que são contra o garimpo. A mídia tradicional esquerdista amplifica a voz desses poucos índios que são contra o garimpo, de forma que, na esquerdosfera, na pequena bolha socialista do Leblon, no Twitter,
No resto da Gringolândia socialista, aquele lugar que alguns conhecem como Europa, a impressão das pessoas é que os índios não querem garimpo, porque essa é a opinião da esquerda, é a única opinião que vaza pela imprensa e chega lá. A esquerda quer todo mundo na merda, no atraso, para ela poder continuar dominando o mundo. Esse é o grande objetivo da aristocracia socialista. Quer que índios vivam como há 200 anos atrás, porque é bonitinho o índio ser inocente, não pode prejudicar a natureza. Ou, não sei, talvez, querem que ninguém explore as riquezas da Amazônia para eles explorarem mais tarde. Qual o motivo para a grande internacional socialista querer a proibição de garimpo em terras indígenas, eu não sei, mas o fato é que não quer. Para eles que só ouvem as vozes socialistas da mídia tradicional socialista, a questão é clara: índios não querem garimpo. Apenas uma pequena minoria, iludida e enganada pelo homem branco patriarcal colonialista capitalista, quer ficar rica com o capitalismo e querem o garimpo. São só uns poucos índios iludidos que querem um garimpo, esses bolsominions indígenas. Eles prestam atenção só em declarações deles mesmos. Por exemplo, uma das organizações Mundurucus publicaram um manifesto condenando o garimpo ilegal. Não aceitamos os poucos que são enganados pelos pariwat, os brancos, e usam o nome do nosso povo. Não queremos regularizar atividades de destruição em nosso território, afirmou o texto lá dessa ONG. A esquerda acha isso lindo, tá vendo? Os índios não querem o garimpo, só uma pequena minoria de iludidos pelos pariwat que querem. Vamos lá fazer uma reportagem no meio do protesto sobre isso. O que poderia dar errado, não é mesmo? Esse pessoal tá tão imerso na bolha esquerdista, na loucura coletivista, que esquece que índio não é uma coisa só. Não temos uma coisa como a opinião dos Mundurucus é X. Não existe isso. Até porque não existe interesse coletivo, já explicamos isso em outros vídeos. Cada pessoa tem seu interesse. Pode até haver um interesse compartilhado por uma maioria, mas isso é apenas interesse individual em maioria. Maioria em si não tem interesse. Coletivos não têm interesse, só pessoas, só indivíduos têm interesse. E com essa aventura dos repórteres esquerdistas da Vice TV, ficamos sabendo do óbvio ululante. A grande verdade que a esquerda no mundo todo está aprendendo a duras penas. Eles são a minoria. Uma minoria minúscula que só teve relevância no passado, quando a mídia tradicional socialista dominava a transmissão de informações na sociedade. A maioria dos índios quer sim o garimpo. Não todos, lógico, mas a grande maioria. Não é à toa que eles estão protestando ali a favor disso. Eles estão reclamando de Bulbasauro porque ele não andou com isso. Não se iludam, índio não é um idiota que qualquer homem branco pode chegar lá e enganar. Essa é a visão racista da esquerda, que trata índios como incapazes, como débeis mentais. Índio sabe muito bem o que quer, a terra é dele, ele quer extrair o máximo de valor possível ali. Não tem unanimidade na opinião na aldeia, lógico, como não tem unanimidade de opinião em lugar nenhum. Mas os pontos são muito claros, e a maioria claramente quer o garimpo. Os índios, quando souberam que a reportagem teria um tom tendencioso para a esquerda, fizeram o que todos nós deveríamos fazer. Obrigaram os jornalistas a colocar o equipamento no chão, quebraram o equipamento dos jornalistas todos, pintaram a cara dos repórteres e mandaram eles encatar coquinho lá na puta que pariu dos índios europeus pasteurizados como cacique Raoni. Só índio, totalmente descolado da realidade das aldeias no Brasil, ainda cai no conto da esquerda. Bem feito para os repórteres. A visão libertária sobre isso? Ora, liberar é sempre melhor que proibir. Os jornais esquerdistas falam de garimpo ilegal, mas apenas porque existe o rabisco do parasita. Se o garimpo é feito pelo dono da terra, o próprio índio, ou é feito com autorização deles, o garimpo é plenamente legal e ético. Os índios são os proprietários daquela terra. Eles devem poder decidir o que melhor fazer com aquela terra. A terra é deles, quer lotear, fazer um supermercado, fazer estacionamento de carro. A terra é sua, faça o que quiser. Mas e os índios que não gostam de garimpo? Ora, eles não garimpam. Ninguém está obrigando eles a garimpar. Eles podem perfeitamente direcionar seu tempo e energia para garantir que o garimpo está sendo feito de forma segura e ambientalmente responsável, visto que também são donos da terra e têm interesse nela. Solução estatal nunca é solução. A única solução que existe é a ética libertária, é a propriedade privada. Melhor liberar o garimpo já, deixa as ONGs chorarem à vontade. Se elas pretendiam que os índios ficassem presos no passado, bem, é só vocês convencerem os índios a fazerem assim. Mas ninguém deve ter o poder de coercitivamente obrigar pessoas ou proibir elas de fazer qualquer coisa em sua propriedade privada. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com.
cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!